Amém, queridos. O título dessa pregação é Conhecendo a Deus. Eu vou, mais uma vez, fazer uma pregação temática, porque a gente tem vindo de 2 domingos, onde a gente tratou um pouco a questão do discipulado, do chamado do discípulo, as características do discípulo. E hoje quero falar um pouco a respeito ainda do discípulo, no aspecto de como o discípulo conhece a Deus. Então, eu sempre procuro ministrar isso na vida dos discípulos, essa questão da forma, da maneira, daquilo que a Bíblia revela acerca de como se conhece a Deus. Amém, queridos? Então, a Jocum, ela tem uma frase muito interessante, que eu sempre tomo para mim isso também, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Nós temos uma missão nesse mundo, a missão de tornar Deus conhecido, mas antes de essa missão de tornar Deus conhecido, nós temos a missão de conhecer a Deus. A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Falar daquilo que não conhece. Teve um maluco da internet que, essa semana, lá me mandou uma mensagem assim, dizendo que a gente só faz música usando o trítono. Para quem não conhece música, o trítono ele é um intervalo de música muito raro, na verdade. É uma raridade quem usa esse tipo de intervalo na música. Mas ele falou que eu era escravo do trítono. Eu falei, mas eu nem escuto música que tem trítono. Eu perguntei para ele, o que é trítono? E ele não sabia dizer. Então, assim, ele me acusava de uma coisa que ele nem sabia o que significava. Então, mais ou menos é isso. Às vezes a gente se propõe a falar de algo que a gente não conhece. E falar de Deus é necessário conhecê-lo. Amém? A missão da igreja está nisso. João 17:3, Jesus ele disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Amém? Então, as 3 formas em que a gente vai tratar hoje à noite, a primeira diz respeito às Escrituras. Antes de existir as Escrituras, a forma de conhecer a Deus era somente se Ele se revelasse. Se Deus se revelasse para você, você tivesse a graça de ser um Abraão na vida, ser um Moisés na vida, que foram homens onde que Deus se apresenta, Deus se revela, então o conhecimento deles se dava quando Deus se revelava, quando Deus se apresentava para eles. Então, a partir desses homens, Deus começou a se revelar para o mundo. E aí começou a acontecer as histórias dessa relação entre estes homens e este Deus. E aí nós temos toda a história veterotestamentária até chegar naquele que é a palavra, que se encarna, que torna um homem, e é por meio dele, então, nasce a igreja, que somos nós. Todo o ensino nasce através dele e passa para os apóstolos, e os apóstolos, então, nos transmitem essa herança, a herança do Evangelho. Porque o Evangelho não é somente lá os 4 Evangelhos, o Evangelho é todo o Novo Testamento, é essa riqueza dessa mensagem que aponta para o conhecimento de Deus. Então, o primeiro conhecimento vem por meio das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Se você não conhece a Bíblia Sagrada, você não conhece a Deus. Pelo menos o Deus da fé cristã. Para que a gente conheça o Deus da fé cristã, é necessário conhecer a Bíblia. Então, eu não vou perguntar aqui, até mesmo que eu não quero passar vergonha, porque a não ser que desliga a câmera um pouquinho ali, mas assim, quantos já leram a Bíblia uma vez na vida, pelo menos? Pelo menos uma vez na vida, leram a Bíblia. Conhecem a história desse Deus que nós cremos e a sua revelação, a sua relação com o homem. Quantos de nós, de fato, conhecemos a Bíblia, lemos a Bíblia? Então, queridos, eu já tenho 33 anos na fé. Eu me converti em 1990. Eu li a Bíblia diversas vezes e hoje me proponho a estudar a Bíblia de uma maneira assim, muito mais minuciosa, especialmente porque a gente se propõe a fazer sempre pregações expositivas e em série, por livro, quase todo o Novo Testamento já foi pregado nessa igreja. Quase todo ele, de modo expositivo, livro por livro. Só tem praticamente 2 livros que não foram ensinados de modo expositivo, que é o livro de Romanos e o livro de Hebreus. Todos os outros livros do Novo Testamento já foram ensinados nessa igreja, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Aplaudo o Senhor Jesus por isso. Amém?
Porque isso demonstra que essa igreja tem um compromisso com a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Esse é o nosso primeiro compromisso com a palavra de Deus, com a fidelidade para com essa palavra. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa conhecer a Deus, e esse é o desafio que eu deixo para todos nós, é as Escrituras. Então, lá, 1 Timóteo, capítulo 3, vocês vão ler bastante versículos hoje, né? Mas lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, os versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se nós temos uma missão, e essa missão é de pregar o Evangelho, é ensinar acerca desse Deus que nós conhecemos, nós precisamos ler as Escrituras, porque é ela que nos prepara para esse testemunho. É ela que nos transforma para esse testemunho. Nós precisamos conhecer esse Deus a quem a gente, de fato, anuncia. Como é que ele se revela? Qual que é o seu caráter? Como que ele se move no nosso meio? Qual que é o seu ensino, especialmente na pessoa de Jesus? Como é que é isso? Hoje nós temos tantos Jesus, né, por aí sendo ensinado. E esse Jesus que está sendo ensinado por aí, é de fato o Jesus da Bíblia? Ou a gente simplesmente consome esse tipo de teologia que é anunciado, sem verificar nas Escrituras se de fato é esse Jesus que está lá? Amém, queridos? Amém? Certo? Quando eu anuncio algo acerca de Jesus, isso tem que estar de acordo com o quê? Com o Evangelho. Se não está de acordo com o Evangelho, há algo errado naquilo que eu estou anunciando. O problema é que está sendo anunciado muita coisa por aí que nada tem que ver com o Evangelho. E a gente precisa conhecer o Evangelho. Precisa conhecer as Escrituras. Quando Paulo fala isso, ele fala, olha, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ou seja, ela foi soprada da parte de Deus, por parte do Espírito Santo para os seus autores. Quando eles escrevem inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aí que eu acho tremendo, porque Paulo não fala assim, algumas coisas foram inspiradas por Deus. Porque existe uma linha teológica que fala que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que ela é a palavra de Deus. Se toda ela é inspirada por Deus, logo toda ela vem da parte de Deus. Amém? Eu gostando ou não daquilo que está escrito ali. Tem coisas na Bíblia que são tensas para todo teólogo. Às vezes eu vejo pessoas fazendo afirmações acerca de Deus de um modo muito parcial. Parcial. Mostra um lado bonitinho de Deus, lindo, de amor, de misericórdia, de graça. Amém. Mas tem coisas acerca de Deus nas Escrituras Sagradas que, olha, se você torcer a Bíblia, sai sangue para tudo que é lado. Coisas acerca de Deus, do seu poder, da sua justiça, da forma como Deus julgava. Isso tem muito a ver também com a forma como Deus se revelava. Quanto mais revelação de Deus você tiver, mais responsável você é diante disso. Aí você vê lá Ananias e Safira, né? Todo o Jesus estava lá, cheia de graça, eles tinham ouvido do Evangelho, amém, oba, oba, isso aí. Vamos contar uma mentirinha santa? Contaram uma mentirinha santa, foram fulminados pelo Espírito Santo de Deus, na sua ira. Graças a Deus eu não estava lá. Que vai que sobra para mim também. Então, a gente precisa conhecer esse Deus. Então, como que a gente conhece a Deus pelas Escrituras? Uma das formas que eu fico até nervoso quando eu vejo esse tipo de coisa, é esse tipo de leitura que se dá assim, você está com a tua Bíblia em casa, e você fala assim, hoje eu vou ler a Bíblia. Daí você pega a Bíblia, fecha os teus olhos, e você faz assim, você abre a tua Bíblia, pega o dedo e põe assim. Aí você lê lá o que está escrito ali e pronto. Isso é a leitura bíblica. Leitura bíblica não é isso, queridos. Eu não sei quem que inventou isso, quem foi o abençoado, que inventou esse tipo de leitura, mas eu posso dizer claramente para vocês que isso não é leitura bíblica. Ok? Bíblia não é caixinha de promessa, que você tira lá, vamos ver o que tem para hoje, não é horóscopo. Certo? Bíblia é algo que a gente precisa estudar, ler de fato, sem preguiça de estudar.
Então, isso é uma das coisas. Então, olha, então é simplesmente lendo? Também não. Okay? Não é também somente ler. Não é pegar lá e começar a ler, 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 e não parar, e não estudar, e não entender absolutamente nada. Também não é isso. Okay? Que ler por ler, também se você não entendeu nada, então nem leia. Okay? Então tem que se debruçar sobre as Escrituras com o propósito de aprender algo acerca dela. Okay? Aprender de fato. Então, ler a Bíblia e não saber como estudá-la não trará resultados satisfatórios. Okay? Então, a gente precisa aprender a estudar a Bíblia. Nós precisamos. Então, quantas vezes a gente escuta de gente que fala assim, Pipe, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Não entende porque talvez não sabe como lê-la. Precisa aprender a ler as Escrituras. Né? Então, a gente tem, por exemplo, né, para quem já se debruçou nessa questão do estudo, nós temos duas ferramentas, geralmente, para estudar, que é algo chamado exegese e algo chamado hermenêutica. Né? É quando você se debruça sobre o texto e você vai esmiuçar o texto. Palavra por palavra, você vai ver lá o contexto histórico, você vai estudar plenamente aquilo ali. Ok? Depois vai fazer a interpretação daquilo e a aplicação na sua vida. Então, essas são coisas que você precisa correr atrás e aprender a fazer. Ok? Não precisa necessariamente entrar num seminário para fazer isso, para você aprender isso, mas é necessário isso. É necessário aprender a ler a Bíblia dessa maneira, esmiuçando, sem preguiça nenhuma. Sabe? A minha Bíblia, quando eu tinha meus 18 anos, a minha Bíblia era toda colorida, assim, sabe? Cheio de cores, cheia de marcação. E essa Bíblia era a Bíblia que eu levava para os evangelismos. Toda ela. Meu filho, manda ver. Entendeu? Eu dominava aquela Bíblia. Eu sabia exatamente onde estava tudo naquela Bíblia. Porque era uma Bíblia que eu tinha realmente comido, devorado aquela Bíblia, estudado versículo por versículo naquela Bíblia. Né? E, infelizmente, eu perdi essa Bíblia. Infelizmente eu perdi, mas estava lá. Então, porque comia das Escrituras. Eu tinha um professor no seminário, o Dom, ele tinha decorado o Novo Testamento, meus queridos. Decorado o Novo Testamento. Alguém aqui ainda sabe versículo de cor? A gente que foi criado em escola dominical, a gente aprendia a decorar versículo na escola dominical. Né? Eu nem cristão era, no tempo do movimento punk. Eu estava lá no movimento punk, lá quantas e quantas vezes, cara, o Espírito Santo trazia versículos na minha mente, de coisas que eu tinha aprendido quando criança. Eu falei para vocês já algumas vezes de uma experiência que eu tive, onde um amigo ficou endemoniado, e eu não era cristão, estava lá no mundo. Estava numa praça lá em Foz do Iguaçu, um amigo meu ficou endemoniado, o cara veio na minha direção, ele ler lá, quando Paulo fala sobre a letra mata, em Gálatas, ele está falando da lei. A lei mata. E ele fala, a letra escrita em pedras. O que foi escrito em pedras? A lei. Não tem nada a ver com você conhecer as Escrituras. Ele tem todo o contexto que ele está falando, porque a lei nos condena e a graça nos absolve em Cristo Jesus, da condenação da lei. Esse é o princípio da lei. Então, a letra mata não tem nada a ver com não conhecer as Escrituras. É necessário conhecer as Escrituras. Esse um rapaz lá no Facebook falou a respeito na minha concepção, um ensino herético, e eu confrontei aquele ensino dele. E ele falou assim, olha, vocês, crentes, são os que gostam de tudo estar fundamentado na Bíblia. Eu falei, mas espera aí. Como que você, na sua visão, condena algo como herético? Como que você condena? Quando você tem uma informação, um tipo de ensino acerca de Deus, da igreja, de qualquer coisa, como que você confronta aquilo que é ensinado e que você considera aquilo como herético? Aonde que você se baseia? E aí ele respondeu, na Bíblia. Eu falei, então, tudo que se é ensinado tem que ter uma fundamentação bíblica se é falado em nome de Deus. Porque se eu não baseio isso nas Escrituras, isso está fundamentado em quem? No meu atismo, no que eu acho, no que eu deixo de pensar. E eu não fui chamado para isso. Nenhum de nós, queridos, nenhum teólogo foi chamado para ensinar algo novo.
Eu não fui chamado para ensinar algo novo. Eu fui chamado, vocês também, para ensinar aquilo que já foi ensinado há 2.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. É a mesma coisa. Eu não tenho que inventar nada. O meu chamado é dar continuidade àquilo que foi ensinado para os apóstolos, para os discípulos dos apóstolos, e tem vindo até hoje, e eu estou aqui para continuar ensinando isso. Então, quando um teólogo chega e fala assim, olha, Deus falou para mim, eu tenho algo novo para dizer para vocês, sai correndo, ou dá uma cadeirada nele, em nome de Jesus. Amém? A igreja não foi chamada para ensinar algo novo. Nós estamos aqui ensinando as mesmas coisas que têm sido ensinadas em toda a história da fé cristã. Nada novo. Então, se veio aqui procurando algo novo, nesse aspecto vai se frustrar, porque vai ser a mesma coisa. Lá no Renovo de Pastores, a gente ficou 2 anos caminhando junto. Parece que baixou o som aí, Sheldon, porque eu estou berrando. Oh, você tem quanto pentecostal aqui em mim? Quanto você tem quanto manto em mim? Erga um pouquinho, senão eu vou começar a berrar. A letra mata, irmão, deixa. Quando a gente se encontrava com o pastor Edson Barbosa durante 2 anos, às vezes chegava lá e ele falava a mesma coisa que tinha falado no Renovo passado. E aí a gente ficava com uma cara de frustrado, sim, e ele olhava para nós assim e falava assim, vocês estão frustrados porque eu estou falando a mesma coisa, né? Mas ele falava, ele emendava, falava assim, quantos de vocês estão vivendo aquilo que eu falei mês passado? Daí a gente ficava bem murchinho. Uma vez Russell Shedd também chegou numa conferência, assim, né? Russell Shedd era uma pessoa muito simples. Chegou lá de calça, chinelo de dedo, assim, meio favela, assim. Chegou lá e todo mundo na expectativa, porque o grande Russell Shedd, né, um dos maiores teólogos do Brasil, chegou nessa conferência, e o Russell Shedd abriu a biblinha dele, velhinha, assim, e ele começou a pregar, assim, umas coisas mais simples do beabá da fé cristã. E todo mundo ali frustrado, porque achou que o cara, sei lá, ia trazer uma revelação do céu, uma novidade teológica. E ele falou as mesmas coisas de sempre. E ele no final falou assim, vocês estavam esperando algo, né? Eu falei, não. E a mesma coisa, quantos de vocês têm vivido a simplicidade do Evangelho? Simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Às vezes nós não conhecemos nem a simplicidade do Evangelho. Viver a simplicidade do Evangelho. Então, gente, a gente precisa ter em mente aquilo que Jesus nos ordenou lá em Mateus 28. Jesus ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que Jesus fala algo interessante. Ele fala assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Olha só, eu dei ordem para vocês, então vocês aprenderam aquilo que eu quero da vida de vocês obedecem essa ordem, e vocês vão ensinar outras pessoas a me obedecer. Não é interessante isso? Certo? Então, aquilo que ele nos ensinou e que nós devemos obedecê-lo, é essa a nossa tarefa, ensinar outros a obedecê-lo. Amém? O Evangelho é uma coisa completa. O Evangelho não termina em Jesus nos amando. O Evangelho começa na revelação do amor de Deus para as nossas vidas, e a continuidade desse Evangelho é o que esse Evangelho faz na nossa vida, opera na nossa vida, em termos de serviço, em termos de testemunho nesse mundo. Esse é o Evangelho encarnando em nossas vidas. Nós temos falado isso durante 2 domingos, hoje é o 3º domingo onde a gente está falando isso. A encarnação do Evangelho na nossa vida, a continuidade, a tarefa que nós temos como igreja, de dar continuidade a esse ensino na nossa vida, que nós já obedecemos, e agora a gente está transmitindo aos outros aquilo que a gente aprendeu de Jesus, que aprendeu por meio de Paulo e por meio dos seus discípulos, e assim vem até nós e a gente dá continuidade a isso. Amém, queridos? Um dos perigos de você não conhecer as Escrituras é o que Paulo fala lá em Efésios no capítulo 4.
Paulo ele vai tratar a questão de que Deus designou uns para apóstolos, um para evangelistas, uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres. Alguns teólogos entendem que pastores e mestres é junto, então não seriam 4 ministérios, outros entendem que é 5, porque todo pastor, de alguma forma, tem que ter a questão do mestre, quer dizer, todo pastor tem que ter a questão do mestre, mas nem todo mestre necessariamente é um pastor. Às vezes, um mestre é somente aquele que ensina, mas não tem a habilidade do pastoreio no dia a dia, que muitas vezes ele não tem a paciência do pastor. O mestre ensina, não aprendeu, ele vai lá dar uma vassourada na cabeça. O pastor não, o pastor ele tem que ter a paciência de lidar. E olha, haja paciência. Então, se eu não sou pastor, eu não sei o que eu sou. Porque, olha, você tem uma coisa que tem que ter com vocês, é paciência, raça de víboras. Ok? Certo? Então tem que ter paciência, mas também tem que ter a função do mestre, porque o pastor tem que ensinar. Ele tem que conhecer aquilo que ele está se propondo a ensinar. Amém? Só que Paulo ele fala assim que, no versículo 14, em Efésios 4,14, ele fala assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Então, quando Deus dá o chamado para esses homens do apostolado, especialmente do mestre e do pastor, é para que a igreja amadureça. A igreja não pode continuar sendo uma criança. Amém? Nós não podemos continuar sendo uma criança. Nós temos que ser uma igreja madura que conhece as Escrituras. Amém? A Gólgota precisa ser uma igreja formada de pessoas que conhecem a Deus. Conhecem as Escrituras. Amém? Certo? Se tem uma coisa nessa igreja, é que nenhum de nós aqui temos desculpa alguma para sermos ignorantes nas Escrituras. Amém? Certo? Ok? Concordam? Tem ensino nessa igreja ou não tem ensino? Amém? Fala que não para ver. Fala que não para ver. Então, olha só, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados, é aí que está a questão, de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem aos erros. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o problema é que se a gente não conhece as Escrituras, a gente é levado por todo o vento de doutrina, queridos. Toda semana é uma novidade na igreja, e a gente se embarca naquela novidade. Na outra semana é outra novidade, a gente embarca naquela novidade. E a gente fica com essa igreja que não tem fundamento nenhum. É levado sob todo o vento de doutrina. Uma coisa hoje é verdade, amanhã não é mais a verdade, porque essa igreja está fundamentada em todo o vento de doutrina. Toda hora aparece uma coisa nova que transforma, que vai contrária às Escrituras, mas a gente abraça porque a gente não conhece as Escrituras. E por não conhecer as Escrituras, a gente abraça tudo. Tudo que vier é bem-vindo. Em nome do amor, a gente recebe qualquer coisa. Todo vento de doutrina. Então, aí que está o perigo de nós não conhecermos as Escrituras. Nós conhecemos as Escrituras. Quando alguém vem falar para mim assim, Jesus não é Deus, eu falei, opa! Segura aí, camarada. Quando alguém vem e fala assim, a Bíblia foi adulterada, opa! Calma aí, camarada. Quando alguém vem e fala que o Espírito Santo não é Deus, opa! Calma aí, camarada. Quando alguém vem e fala a respeito da salvação, opa! Calma aí, camarada. Amém? Amém? Essa igreja sabe responder que Jesus é Deus ou não? Amém? Nas Escrituras, aqui, ó. Vamos aqui, me prove que ele não é Deus aqui, ó. Aqui não, porque aqui é o papel, mas na Bíblia. Né? Me prove na Bíblia que ele não é Deus. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá. Nós temos que ter o conhecimento acerca de Deus. Amém? Então, para que a gente não seja levado por essas ondas de novidades, por doutrinas que não são bíblicas, né? Eu acho engraçado quando, às vezes aparece alguém e me pergunta assim, mas na tua igreja tem doutrina? Eu falo, tem? Claro que tem. Ué, como é que? Se não tem doutrina, nem igreja é? Mas como é que as mulheres se vestem lá? É dessa doutrina que você está falando? Bom, essa doutrina não tem. Né? Ah, tá. Então, essa doutrina não tem nem queremos. Tá bom? Essa doutrina pode ficar para você, bom proveito nessa doutrina. Mas essa doutrina não é a doutrina que nós cremos e nem queremos para a nossa vida. Porque não faz parte do Evangelho.
Amém, queridos? Isso aí não é evangelho. Uma outra questão também, queridos, porque Paulo ele nos advertiu acerca disso, é que lá em 1 Timóteo 4, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina do quê? De demônios. O apóstolo Paulo disse isso. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que lembra daquelas dos Gideões, desse tamanho assim. E teve um retiro, que foi o retiro que a Kátia se converteu, inclusive. E ele pregando assim, né? E ele contando para mim depois uma experiência, que ele ficou 30 dias, se eu não me engano, acho que foi 30 dias ou até mais do que isso, não lembro. Mas foi o mínimo 30 dias em que ele ficou jejuando em oração. E depois desses 30 dias, ele saiu para fazer evangelismo. E ele contando para mim assim: Pipe, quando eu saía na rua, as pessoas caíam endemoniadas. Tamanho a presença de Deus na vida dele. Amém? Amém? Eu não sei quantos de vocês querem isso para a vida. Queridos, a gente vai passar essa existência. A nossa vida vai passar. Eu estou mais perto do que vocês da eternidade. Quisera que vocês morressem todos antes de mim. Mas segundo a natureza, talvez eu vá primeiro. Toma posse em nome de Jesus. E é isso, a gente só tem uma vida para ser vivida nesse mundo. A gente só tem uma vida para viver para Deus, queridos. Quando que a gente vai fazer isso? Quando a gente estiver velhinho, cheio de osteoporose para tudo que é lado, cadeira de roda, bengala, sem dente na boca. Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente não ter mais tempo? Todos vocês são jovens aqui. Moisés foi chamado com quantos anos? Abraão foi chamado com quantos anos? Amém? A gente não precisa ficar velho para esperar Deus chamar a gente. A gente está sendo chamado agora. E o nosso chamado primeiro começa na oração. Se entregue a Deus numa vida de oração em nome de Jesus. Amém? Jesus ele inicia então o seu ministério orando. Ele ora para escolher os seus 12 apóstolos. Ele ora no Getsêmani procurando em Deus forças para resistir àquilo que ele iria passar. E ele ora no seu último suspiro, naquela cruz, entregando sua vida a Deus. Ele nos ensina tanto acerca disso. Lembra que eu falei lá em Mateus 28? Ensina aquilo que eu ensinei para vocês, obedecendo aquilo que eu ensinei para vocês. Então, Jesus orava, os apóstolos oravam? Oravam. Quando eles oravam, meus queridos, as celas estremeciam, as celas se abriam, as coisas aconteciam. Eles oravam para as pessoas, eles não oravam assim. Quando tinha alguém enfermo, ele chegava assim, uma enferma, vem cá, enferma. Não chegava assim, se Deus, se for da tua vontade, eu vou orar e seja curado. Eles não oravam desse jeito. Pelo menos não tem lá nenhuma oração feita dessa forma. Eu não estou dizendo que você não pode orar desse jeito. Eu oro desse jeito. Mas eles não oravam assim. Eles chegavam e falavam assim, olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Ponto. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham a mente do Espírito. Porque eles tinham convicção. Eles não faziam jogo da sorte. Eu vou orar, vai que Deus cura. Não, eles tinham convicção. Porque o Espírito Santo os direcionava a orar com fé e com poder. E as coisas aconteciam. As coisas aconteciam por meio da vida deles, porque tinham uma vida de oração. Então, Jesus orava, eles oravam, e eles ensinaram a gente a oração. E a gente precisa praticar a oração na nossa vida. A coisa está ruim, meus queridos? Ore. A coisa está boa? Ore também. Lá no grupo de homens, a gente tem compartilhado orações, e às vezes assim, terminou de compartilhar a oração ali, Deus já está respondendo. A gente nem orou ainda. Deus já está respondendo. Há tanta
coisa acontecendo nessa igreja, meus queridos. Tanto milagre acontecendo, tanta provisão acontecendo da parte de Deus, que vocês não têm conhecimento. Mas todos os dias está acontecendo milagre nessa igreja. Deus tem provido tanta coisa, operado tantas coisas no nosso meio. E glórias a Deus por isso. Por esse Deus que tem se movido por meio da nossa oração. Segundo a sua soberania, obviamente, que Deus não responde nada fora da sua vontade. Então, a oração, acima de tudo, jamais deve ser vista apenas como um tipo de utilitarismo. Do tipo, a gente ora como se Deus fosse uma espécie de gênio da lâmpada para fazer as nossas vontades. Então, a oração não é um tipo de utilitarismo. Amém? Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês nessa noite. Para alguns, a oração não existe pelo simples prazer de se estar em contato com Deus. Isso é uma vida de oração. É o Criador, a gente quer se relacionar com Ele, a gente ama Ele, a gente quer conhecê-lo por meio de uma vida de oração. Amém? Eu não sei quantos vocês têm aquela pessoa que só procura você quando precisa de algo. É legal esse tipo de gente? Então, às vezes a gente é assim com Deus. A gente só chega para Deus, Deus, estou precisando disso, estou precisando daquilo, né? E a parte relacional com Ele nunca acontece. Raul, meu amorzinho, fica quietinho. Então, nós não encaramos a oração como um investimento relacional com a pessoa de Deus, e sim, muitas vezes, como um desperdício de tempo. Quando lemos a história do sucesso dos homens de Deus na Bíblia e na história da igreja, toda ela foi construída sobre a máxima de uma vida de oração. Amém? A escolha é de cada um de nós, como nós queremos passar a nossa existência nesse mundo. E o segredo disso está na oração. Vai depender do quê? Do quanto eu e você oramos. Do quanto eu e você conhecemos a Deus. Do quanto eu e você amamos a Deus e nos relacionamos a Deus por meio da vida de oração. E o terceiro e último, meus queridos, é por meio do chamado. Lá em Lucas 10, eu acho muito interessante. A gente poderia ficar citando diversos textos aqui, mas não é esse o propósito, encher vocês de textos, mas apenas tratar a respeito desses princípios do conhecimento de Deus. Em Lucas 10, nos versos 17 em diante, diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então veja só, a outra parte do conhecimento de Deus é quando a gente obedece o nosso chamado e a gente vai fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Eu ainda quero escrever um livro assim, só sobre essas experiências de evangelista de rua que eu vivenciei na minha vida lá com 18 anos, lá em Foz do Iguaçu, quando eu iniciei a pregação do Evangelho. Quantas e quantas vezes eu experimentei Deus agindo e Deus se revelando por meio da obediência. Então, por exemplo, uma vez tinha um evangelista chamado Vitor Hugo, e ele me chamou assim, sempre quando chegava na igreja presbiteriana, chegava um missionário, eu colava no cara. Chegava qualquer pessoa lá, eu colava. Porque eu queria andar com pessoas de Deus. Eu queria orar, eu queria estar com pessoas que amavam a Deus, com pessoas que serviam a Deus. Porque tinha lá na igreja lá aquele bando de sem noção, que não queria saber de nada com Deus, absolutamente nada. E eu tomei uma decisão: eu não quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida. Isso para a minha vida. Essas pessoas não participavam de oração, não queriam saber de ministério, não queriam saber de nada. Eu quero isso aqui para a minha vida. E começava a andar com esses caras. Aí o Vitor Hugo chegou assim para mim assim: Pipe, amanhã eu vou fazer um evangelismo no hospital, você quer ir comigo? Eu falei: bora, vamos lá. Eu tinha 18 anos de idade, queridos. Eu falei domingo retrasado que eu era um punkzinho, recém-convertido, jacu do mato, que se possível fosse, faria um buraco na parede e me enfiaria dentro, de tão vergonhoso e jacu que eu era. E ele me levou esse dia a fazer evangelismo lá nesse hospital. Chegou lá assim um pronto-socorro, SUS, cheio de gente, cheio de pobre, né? E chegava lá eu. E o Vitor Hugo falou assim: boa tarde, meus queridos.
Eu tenho algo muito importante para falar para vocês aqui nessa tarde. Vocês podem prestar atenção? Todo mundo olhou para ele e falou assim: agora o Pipe vai conversar com vocês. E saiu. Fala aí, Pipe. Quê? E me enfiou numa enrascada ali, e eu tive que pregar o evangelho para eles. Olha, eu nem sei o que eu falei. Eu sei que eu gaguejei, eu tremia inteiro. E aí não bastasse isso, a gente foi em vários quartos, assim, orando pelas pessoas. E eu vi Deus operando. Eu vi Deus operando. Cara, eu já vi tanta gente sendo transformada pelo poder da pregação do evangelho. Mas por que eu vi? Porque eu obedeci. Se eu tivesse falado assim, não, eu sou muito vergonhoso, sou muito jacu, eu tenho vergonha, eu vou ficar em casa, vou me juntar com a galera que não quer nada, que está tudo certo, vai todo mundo para o céu mesmo. Ok, eu tenho certeza absoluta, queridos, nenhum desses gerou uma vida em Cristo Jesus, discipulou alguém, orou por alguém e viu alguém ser curado por meio do poder da oração. Nunca viu ninguém confessando Jesus em sua vida. Eu estava na frente da igreja presbiteriana, sentado, tinha acabado o culto dos jovens, eu estava sentado na escadaria, assim, e na frente da igreja sempre tinham várias prostitutas. E eu estava ali sentado e tinha uma bem na esquina, assim. E o Espírito Santo falou para mim assim, vai lá e prega o evangelho para ela. Eu falei, ok. Eu levantei e fui até ela. Falei, boa noite. Falei, eu posso conversar com você rapidinho? Olha, se eu estiver te incomodando, você fala que eu pego e saio. E apresentei Jesus para ela e falei que Jesus amava ela, que essa não era a vida que Deus queria para ela, que Deus não tinha criado ela para isso. E fiz um apelo e ela confessou Jesus na vida dela. Eu orei com ela aquele dia e assim que eu terminei de orar, ela falou para mim assim, olha, só que eu tenho uma filha, eu tenho um aluguel para pagar e é essa a única maneira que eu tenho de sustentar a minha casa. Daí eu falei para ela assim, não se preocupe com isso, porque Jesus agora é o teu Senhor, Ele vai cuidar de você. Deus é o teu Pai e Ele vai te sustentar. Não se preocupe com isso. E virei as costas e entrei na igreja. E depois de um tempo, umas semanas depois, eu estava lá na igreja e um presbítero veio me chamar, falou assim, Pipe, tem uma mulher aí querendo falar com você. Eu falei, tá bom. Fui até ela, cheguei lá, era ela. Eu falei, oi, né, tudo bom? E eu não tinha mais visto ela nos sábados ali, se prostituindo. Eu falei assim, então, naquele dia, eu não consegui mais continuar ali, eu fui embora para casa. E na segunda-feira, eu fui procurar emprego, e eu consegui um trabalho, e a minha patroa me deu uma casa no fundo da casa delas para eu morar com a minha filha sem pagar aluguel. E hoje eu estou numa igreja. Eu podia ter olhado para aquilo ali, queridos, e falar assim, cara, eu sou muito jacu, não vou não. A vida daquela mulher foi transformada por causa disso. Algum mérito meu? Não. Não tem mérito nenhum nisso, queridos. Isso é um privilégio. Graça da parte de Deus. Entende? Então, experimentar Deus por meio da obediência é algo que você tem que escolher. Porque tem um monte de gente, queridos, que tem chamado, que foi chamado para fazer a mesma coisa, obedecer a Deus, pregar o Evangelho, e está lá, no seu comodismo, nos seus problemas, nas suas crises, nas suas lutas pessoais, e não consegue sair dessa estagnação e anunciar o Evangelho para aqueles que precisam desesperadamente do Evangelho. Amém? Que hoje à noite, em nome de Jesus, a gente sai desse lugar tomando posições diante de Deus. É isso que eu quero. Eu quero conhecer a Deus por meio das Escrituras, me debruçar, estudar versículo por versículo, conhecer esse Deus maravilhoso que se revelou a nós por meio da palavra. Eu quero conhecer esse Deus tendo uma vida de oração diária, buscando, jejuando, conhecendo a Deus, que Ele me encha do seu poder, da sua presença, do seu Espírito,
que Ele se mova por meio da minha vida. E quero viver uma vida de obediência, chamado estar atento à voz do Espírito. Espírito Santo, fale comigo, me direcione. Você crê que o Espírito Santo fala com você? Amém? Eu não estou dizendo de ensino novo, não é isso. O Espírito Santo me falou uma coisa que não está nas Escrituras. Não é isso que eu estou falando. É de direcionamento mesmo. O Espírito Santo fala, olha, faça isso. Pregue o Evangelho. Vá lá, faça isso. Faça isso. E a gente obedece e vai e faz. Se o teu coração queima, meu querido, para fazer alguma coisa para o Senhor, obedeça e faça. Não se entregue para esse tipo de vida. Só tem uma vida. Olha, é maravilhoso. É maravilhoso. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus está aqui diante de Ti, Tua santa igreja. Aquela que foi lavada por meio do Teu sangue derramado naquela cruz. Aqueles por quem o Senhor entregou a sua vida e selou com o Teu Espírito, Senhor. Aquela para quem o Senhor confiou uma tarefa, uma missão. A missão de ser luz nesse mundo, de ser testemunhas acerca do Teu Evangelho, das Tuas boas novas, Senhor. Daquilo que o Senhor realizou por cada ser humano nesse planeta. Deus, o mundo está morrendo. As pessoas estão morrendo sem Te conhecer. As pessoas estão morrendo, Deus, muitas vezes, Pai, sem Te conhecer por causa da negligência do testemunho da Tua igreja. Deus, que a gente não negligencie o nosso testemunho, Senhor. Que a gente não negligencie, Deus, conhecer a Tua palavra. Que a gente não negligencie, Deus, a nossa vida de Te conhecer por meio de uma vida de oração. Nos ajude a orar, Espírito Santo. Nos ajude a Te buscar. Nos ajude, Senhor. Vença-nos, Senhor. Vença-nos, Espírito Santo. Vença a nossa vontade. Vença, Senhor, tudo aquilo que impede em nossas vidas de Te conhecer plenamente. Queremos, Pai, Te conhecer. Queremos Te conhecer, Senhor Jesus. Queremos Te conhecer, Espírito Santo. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém.